Aleluia, graça e paz. Você que está nos ouvindo, nos acompanhando, seja ao vivo ou posteriormente, se você vier a assistir, né, em outra oportunidade. Então, como o pastor Lucas Dantas falou, né, mais uma escola dominical online, né, e é uma honra estar aqui para juntos podermos compartilhar um pouco da palavra de Deus, ok? Então, como foi dito aqui, essa pergunta, Jesus, homem ou Deus? Nós vamos ver nas Escrituras o que é que ela nos fala acerca dessas duas naturezas, vamos dizer assim. Porque na história da igreja surgiram muitas filosofias relacionadas a isso. Umas que criam apenas na humanidade de Jesus, outras criam apenas na divindade dele, outras que faziam uma certa mistura ou confusão aí, não vou citar todas elas, óbvio, por causa do tempo, mas nós vamos ver o que a Escritura nos fala acerca disso. Então, falando acerca da humanidade de Cristo Jesus, queria iniciar e trilhar por aí, ok? Então, lá em Gênesis 3:15, vou contextualizar. A Gênesis nos fala acerca da criação, né? Então, Deus diz, haja luz, houve luz, e assim ele vai dando comandos, né, para que todas as coisas sejam criadas, mas na criação do homem, nós vemos algo diferente. Deus não diz, haja o homem, ele diz, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, nós vemos um conselho aí, né? Nós vemos a Trindade reunida, né, para criar o homem. Então, o homem é uma criação totalmente diferente de todo o restante da criação de Deus, ok? Ela é diferenciada. Deus não criou os animais à sua semelhança, Deus não criou a natureza à sua semelhança, enfim, apenas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e existe um conselho ali envolvido, que é a Trindade, nessa criação. Mas, obviamente, Deus deu instruções ao homem e, de acordo com essas instruções, colocou também, né, para o homem que ele não poderia desobedecer a Deus. Deus deu ordens específicas para eles. E uma dessas ordens é, se você comer, né, do fruto da árvore, dessa árvore que eu disse que você não deve comer, certamente você morrerá. Então, toda a narrativa gira em torno disso. Daí entra a serpente, enganando Eva, né, e trazendo para ela sugestões e fazendo com que ela caia, e também Adão. Depois disso, vem a sentença de Deus como juiz de toda a terra, o justo juiz. Ele decreta, ele dá sentenças relacionadas a cada uma desses erros aí, ok? E aqui em Gênesis 3:15, Deus, sentenciando a serpente, ele diz, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Teologia chama, né, esse versículo aí no princípio de todas as coisas como proto-evangelho, ou o primeiro anúncio, o broto, né, o primeiro anúncio, né, das boas novas da salvação ou da redenção. Então, nós vemos aqui nesse versículo, Deus falando acerca de descendência, né? Descendente de Eva, isso é, uma linhagem humana, ok? Então, uma promessa que estaria relacionada ao descendente de Eva e uma linhagem humana. Eu sei que ele fala também da descendência da serpente, obviamente a serpente não geraria várias serpentes, ele está se referindo àqueles que seguiriam a serpente, agora dominados pelo pecado, dominados, né, pela sua atuação e ação na terra, ok? E essa inimizade, ele diz, porém inimizade entre ti, né, e o descendente da mulher, e esse descendente obviamente aponta para Jesus Cristo, descendente de Eva, ou numa linhagem humana, vamos pensar assim. Essa inimizade aí, poderíamos entender como conflito espiritual contínuo a partir da queda entre o bem e entre o mal, né?
o bem que está associado, porque, entenda, comendo daquele fruto que Deus disse que não comesse, o entendimento seria aberto, e iriam conhecer o bem e o mal. Agora, o bem e o mal estariam diante do homem, mas sempre em conflito, ok? Nós vemos isso em todo o panorama bíblico e tudo o que circunda. Tá? Então, essa inimizade está relacionada a esse bem e mal aí. Esse descendente, obviamente, é Jesus Cristo, o Messias prometido, profetizado, né? E quando ele fala especificamente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos duas feridas, vamos dizer assim, que seriam feitas, né? Mas esse contraste entre ferir a cabeça e ferir o calcanhar, né? Ferir a cabeça diz respeito a um golpe fatal, vamos dizer assim, né? E ferir o calcanhar é um ferimento relevante, doloroso, mas não é um ferimento final, vamos dizer assim. Então, esse ferimento simboliza a vitória definitiva do bem sobre o mal, ok? E aí, mais na frente, nós vamos discorrer um pouco acerca disso, só para que a gente entenda essas simbologias que estão nesse versículo. Após isso, traçando uma sequência, nós vemos outra descendência, vimos que existe uma descendência em Eva, uma promessa de uma linhagem humana, vimos outra descendência em Abraão. Se nós formos lá em Gênesis 12, 3, um pouco mais na frente, vou ler na NVT, ele diz: abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Então, nós vemos aí uma promessa de Deus iniciando numa pessoa, né, e se estendendo a toda a humanidade a partir dela, ok? Então, nós vemos aqui uma descendência em Abraão, ou uma linhagem familiar. Por isso que ele diz: abençoarei todas as famílias, okay? Dentro desse contexto aí. Então, vimos uma linhagem humana de Eva, do descendente de Eva, vemos agora uma linhagem familiar, iniciando em Abraão, porque, a princípio, Deus, por meio de Abraão, instituiu uma família, essa família cresceu e se tornou uma nação, né? Quando nós vemos aí toda a revelação progressiva a partir disso. E uma promessa que se estenderia a toda a humanidade. Não ficaria apenas restrito a uma pessoa e não ficaria apenas restrito a uma família ou a uma nação. Ok? Vemos outro tipo de descendência prometida por Deus na palavra, que está lá em Salmos 89, do 35 ao 37. Na verdade, tem muitos versículos relacionados a cada uma dessas descendências, mas pelo tempo não dá para, obviamente, estudarmos ou lermos todos eles. Eu estou pensando, né, cada um deles aqui, só para que possamos formar o nosso entendimento acerca disso, ok? Então, em Salmos 89, 35, diz assim, lendo na NVT: fiz um juramento a Davi, e em minha santidade não minto. Sua dinastia continuará para sempre, e seu reino permanecerá como o sol. Será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Ok? Então, aqui traça uma linhagem, né, uma descendência em Davi, de uma linhagem real, que está relacionada a um governo. Ok? Então, a promessa de um reino, vamos dizer assim, eterno, que seria estabelecido. Então, nós vimos 3 promessas aqui, um pilar, né, uma tríade aqui, uma promessa de vitória sobre o mal, né, lá em Eva, na linhagem humana, vemos uma promessa de uma bênção estendida, da linhagem de Abraão, e vemos agora uma promessa de um reino eterno, da linhagem de Davi, ok?
Então, temos essas 3 promessas relacionadas a descendências, daquilo que viria mais na frente, para resgate e redenção da humanidade, né, para livrá-lo da queda e do juízo relacionado a esse mal, que veio por meio do pecado e, consequentemente, a morte. Então, nós vemos aqui a promessa de um reino eterno. E existe uma anunciação do cumprimento profético de tudo isso que foi falado. Ainda na NVT, vou ler Lucas 1, do 30 ao 33, quando o anjo aparece para Maria, né, e começa a falar como é que vai ser o processo que está relacionado a esse descendente, prometido em Eva, prometido em Abraão e prometido também em Davi. Promessa de uma linhagem humana, uma linhagem familiar e também uma linhagem real, por assim dizer. Lucas 1,30 diz: não tenha medo, Maria. Que ela se assustou, obviamente, com o anjo. Disse o anjo: pois você encontrou favor diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi, e ele reinará sobre Israel para sempre, e seu reino jamais terá fim. Então, aqui a anunciação, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus foi enviado, ok? Então, nessa plenitude dos tempos, o anjo anuncia a Maria o que é que haveria de vir. Dará à luz um filho. Obviamente, Maria dando luz a um filho, ele não seria um ET, vamos dizer assim. Maria é ser humano, dando à luz um ser humano. Ok? Então, Jesus nasceria de um humano, de Maria. E aqui já existe a revelação da identidade desse descendente, porque diz chamará de Jesus, ok? Então já tem a revelação dessa identidade, de quem seria esse descendente. Será chamado Filho do Altíssimo, não apenas filho de Maria, filho de uma linhagem humana apenas, mas filho do Altíssimo, de uma linhagem espiritual, de uma linhagem divina. Nós vamos ver mais na frente isso aí. E, conforme nós lemos, uma linhagem real também. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu antepassado Davi. Está relacionado a governo, a reino, uma linhagem real, de um governante que viria sobre toda a terra, sobre toda a criação. E diz que esse reino jamais terá fim. Ok? Então vamos lá. Existe uma anunciação, não apenas a Maria, mas houve também uma anunciação, assim que esse descendente prometido nasceu, que foram aos pastores. Um anúncio angelical do nascimento dessa criança, desse menino, lá em Lucas 2:10. Diz assim: o anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Ok? Então aqui já está aquela anunciação da vitória do bem sobre o mal. Uma boa nova de grande alegria que o será para todo o povo. Okay? Não apenas restrito a uma pessoa, não apenas restrito a uma família, mas será para todo o povo. Aquela extensão, aquela promessa de bênção estendida, lá em Abraão. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi, ok? A descendência real, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então, uma anunciação bem específica acerca desse menino. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, ou do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então,
a aparição de Jesus, o nascimento de Jesus, ou nós vemos João 3,16, ele dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, como é que Deus manifestou o seu amor para o mundo, ou diante do mundo? Ele enviou, ele deu o seu Filho. Ele proveu um resgate para essa humanidade que havia caído lá no princípio, que havia caído lá no início. Ok? Então, Jesus não foi um acidente, né, na história da humanidade. Jesus é a provisão de Deus, o seu próprio Filho sendo enviado para resgate da humanidade. Ok? E ele veio como homem, ele nasceu de uma mulher. Ok? Ela ficou grávida, ela gerou esse menino aí. Tanto que eles iriam encontrar ele envolto em faixas e deitado numa manjedoura. Um local nem tanto adequado, mas mostrando que não importa o lugar. Na verdade, o que importa é o cumprimento profético, né, e todo o propósito que está envolvido com relação a isso. E mostrando que Deus não abandonou o homem na maldade e no pecado. Ok? Glória a Deus nas maiores alturas. Paz na terra. Olha que maravilha, que revelação. Paz na terra, entre os homens, a quem Deus quer bem. Deus não quer o mal da humanidade. Deus quer o bem da humanidade. Por isso que ele prometeu a vitória do bem sobre o mal, lá no início, no princípio, quando nós lemos lá em Gênesis 3:15, ok? E aqui ele já anuncia, né, boa nova de grande alegria para todo o povo. Olha, se cumprir naquela promessa feita em Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Na cidade de Davi, localizada geograficamente, localizando, né, geograficamente o herdeiro do trono, prometido lá em Salmos 89, que nós lemos. E quando ele declara paz na terra, né, o príncipe da paz. Né, quando nós lemos, por exemplo, lá em Isaías 9, 6 e 7. Um menino nos nasceu, um filho se vos deu, né? E o governo estava sobre os seus ombros. Lembra a linhagem de Davi? Governo, linhagem real. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, quando ele fala aqui acerca do Salvador Cristo Senhor, está relacionando esse menino, né, a um Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade. Lembra falando sobre o trono de Davi, reinaria eternamente? Pois é, está falando sobre isso, lá de Isaías 9, 6 e 7. Quando ele declara paz na terra, está identificando esse menino, né, com a manifestação do príncipe da paz, né, que quando ele fala nesse versículo agora, a boa nova de grande alegria e que trará paz para toda a humanidade, ok? E João confirma essa humanidade de Jesus aqui em João 1,14. Quando nós lemos João 1 diz, né, do princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Então, mostra que esse verbo que estava no princípio com Deus, criando todas as coisas, porque sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele estava participando daquele conselho que eu falei, façamos o homem. Não apenas participando da criação do homem, mas de toda a criação. Ele estava no princípio com Deus, esse verbo ou essa palavra, né, estava lá no princípio com Deus, e disse que ele era Deus, ok? Antes de vir à terra, obviamente. Mas em João 1,14 ele diz, na NVT, assim, a palavra, ou esse verbo, a palavra se tornou ser humano, e ele ainda especifica, carne e osso, estou lendo na NVT, e habitou entre nós. Era cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Vimos a sua glória, ele veio como uma luz brilhante, como a glória de Deus, ele veio revelar Deus, ele veio revelar a glória de Deus, mostrando lá no Salmo 89 que nós lemos, dizendo que o trono dele seria como o sol, o brilho do sol.
a fiel testemunha, como a lua, aquele que brilha, ele não se esconde, ele brilha, ele veio revelar a glória de Deus. Então, ele veio como homem, ele se tornou o homem, carne e osso, essa versão fala, e habitou entre nós, assumindo, né, um Deus que estava, né, nesse conselho do início da criação de todas as coisas, assumindo a forma humana. Como nós vemos, por exemplo, em Isaías 9:6, né, um menino nos nasceu. A palavra grega para habitar, né, habitou, significa literalmente armou a sua tenda, né, ou tabernaculou, se alguns pudessem utilizar essa frase. Isso é, a glória de Deus tornando-se acessível aos homens, a glória de Deus se manifestando diante dos homens, no meio dos homens. Na verdade, o próprio Deus vindo como homem. Isso não tem paralelo absolutamente em nenhuma outra religião que a gente possa conhecer. Não existe outro paralelo, como esse do cristianismo. Um Deus que se fez homem. Agora imagina, um Deus criando o homem, dando instruções, o homem decidindo se rebelar contra ele, decisão, porque Deus deu ao homem o livre-arbítrio, deu a oportunidade de o homem, inclusive, se rebelar contra ele, e assim o homem fez. Mas mesmo assim Deus não abandonou este homem, ele proveu um resgate, e um resgate perfeito. Qual é o resgate? Ele próprio, Deus, sendo, né, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Veio se tornar o ser humano. Olha que maravilha. Não tem isso em canto nenhum, gente. Quando nós lemos, estudamos a história das religiões, né, que existem por aí no mundo, não há outro paralelo de um Deus se tornando a criatura. Isso não tem em lugar nenhum, somente no cristianismo. Negar essa existência de Jesus, porque tem grupos que negam, né, essa humanidade de Jesus, está associada ao anticristo. Veja, 2 João 1,7, o apóstolo João fala aqui na sua segunda carta, porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Ok? Então ele associa a negação à humanidade de Jesus, está relacionado ao engano, está relacionado àquilo que o anticristo vem trazer à terra. Na verdade, esse sentimento do anticristo, né, tudo que está envolvido a ele, já está em operação no mundo. Ele só será revelado após o arrebatamento da igreja. Ok? Mas já tem muita gente negando que Jesus veio em carne, não confessando isso, ok? Então isso é o espírito do anticristo. Se você vê pessoas negando que Jesus veio em carne, que Jesus existiu, que ele veio na terra, então isso aí é o espírito do anticristo, o enganador. Surgiam, assim, na história da igreja tem vários grupos, né? Filosofias que eram criadas acerca dessa dupla natureza de Cristo aí, como eu tinha falado no início. Eu vou citar duas, que era tanto está relacionado à divindade como à humanidade de Jesus. O ebionismo era uma facção judaica do século I, né, e eles criam que Jesus tinha vindo somente como homem. Não, Jesus é um homem qualquer. Nasceu lá de Maria, beleza, foi um homem relevante, que viveu aqui nessa terra, pronto. Mas eles negam a divindade de Jesus. Já o gnosticismo, que é uma seita cristã, que tem a influência da filosofia grega, né, que eles acreditavam que a matéria era essencialmente ruim. Então não dava para alguém superior se tornar uma matéria ruim. Isso na filosofia grega. Então eles não criam que Jesus veio em carne. Eles diziam que Jesus se manifestou aqui, Deus se manifestou em nosso meio, mas ele não era de carne e osso, como nós lemos lá em João 1, né, 14. Então eles negavam isso. Por quê? Porque a filosofia ao qual eles estavam apegados era mais forte do que a revelação das Escrituras.
Eles preferiam crer na filosofia que defendiam, né, dessa matéria ruim, essencialmente ruim. Eles se apegavam a isso e negavam, né, que Jesus tinha vindo em carne. O gnosticismo foi muito combatido, né, no Novo Testamento, nos livros, nas cartas, se nós lermos lá. Ok? E nós vemos que, mediante a revelação das Escrituras, que de fato Jesus veio em carne, ele nasceu de uma mulher, nasceu de Maria, viveu entre nós aqui, e ele passou, a Bíblia nos revela, pelas mesmas coisas que nós passamos. Não era porque ele era o Filho de Deus, que, vou te poupar disso aqui e tal. Não, ele veio para viver como homem aqui. Ok? Na NVT, em Hebreus 2,17, diz assim: portanto, era necessário que ele, Jesus, se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus, e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Então, em todos os aspectos, ele foi a nossa semelhança, tentado em todas as coisas. Ele sofreu tudo aquilo que a humanidade sofreu de calamidade, por causa do resultado do pecado. Agora, ele não pecou, tá? A Bíblia fala que ele não pecou, ele sofreu. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então, ele recebeu toda a calamidade do pecado sobre ele, certo? Ele sofreu isso como substituto, mas ele não pecou. Ok? Isso aqui é o que a teologia chama, né, de a identificação, Jesus se identificando com o homem, se colocando no lugar do homem. Né? O rei, vamos dizer assim, que governa o universo, ele nos entende a nossa dor. Por quê? Porque ele teve carne como nós temos hoje. Ele viveu essa natureza que nós vivemos hoje, como um de nós. Ok? Então ele entende todas essas coisas, então ele se identifica conosco. Jesus teve que se acostumar com uma coisa que ele não sabia o que era. Por exemplo, eu vou citar mais na frente. Jesus sabia o que era o ser humano, mas ele não sabia o que era ser humano. Okay? Então ele teve que aprender desde criança. A Bíblia diz que ele crescia em graça, em sabedoria e estatura. Okay? Ele teve que crescer nesses aspectos humanos, aqui nessa terra. E ele veio em carne, se identificando com cada um de nós, para vencer, né? Para trazer uma sentença. Lembra que nós vimos lá no início a vitória do bem sobre o mal? Pronto. Nós lemos aqui em Romanos 8,3, na NVT diz assim: a lei não era capaz de nos salvar. Veja, na revelação progressiva, Deus trouxe a lei para que o homem pudesse conhecer a lei e praticar ela, mas a lei serviu para mostrar que ela era incapaz de justificar o homem. Isso é, o homem não tinha condição de ser justificado por obras da lei, né? Vamos dizer assim, por sua própria justiça, ou sua própria obra. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. Então, Jesus venceu na carne. Não é que Jesus venceu pecando, não, tá? Ele viveu essa natureza que nós vivemos hoje. E ele venceu não pecando. Ele destruiu o domínio do pecado que está na carne. O fim desse domínio, ok? Como nosso substituto, perfeito. Então, a lei, ou os mandamentos, ele mostrava o caminho, mas a própria lei não dava forças para que o homem pudesse caminhar de forma perfeita na terra. Ok? Então,
só era possível a bênção de Abraão se estender a toda a humanidade se fosse possível remover da humanidade, ou remover do homem, o obstáculo do pecado, ok? Desse domínio do pecado sobre a natureza humana. E Jesus, ele declarou o fim desse domínio por meio da sua obra redentora na cruz do Calvário. Ele, de fato, triunfou na carne, ok? Hebreus 4,15 diz assim: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Imagina ser tentado em todas as coisas. Na nossa trajetória de vida, eu não imagino que a gente consiga ser tentado em todas as coisas. Mas o autor do livro de Hebreus fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. Todas. Todas significa todas, ok? A nossa semelhança, mas não pecou, não cedeu. O primeiro Adão cedeu, mas o último Adão não cedeu ao pecado. Ele viveu de forma íntegra, como o modelo de Deus, como o primeiro Adão deveria ter vivido. Então, em resumo, nós vemos a vitória sobre o pecado, né? Ele exigia essa morte na cruz. A bênção alcançada às nações viria através desse sacrifício. E ele pode se compadecer de nós, porque foi até o extremo da humilhação humana. Jesus viveu o extremo da humilhação humana. Ok? Então ele pode se compadecer sim de nós. Ele hoje está à destra de Deus, intercedendo por cada um de nós. Ele é o nosso advogado diante do Pai. E com relação a essa humanidade de Cristo, nós vemos um selo de autenticidade nisso, que é o depoimento, por exemplo, de uma testemunha ocular. 2 Pedro 1,16 diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares de sua majestade. Então aqui Pedro falando, né, como os discípulos ali que estavam com Jesus, foram testemunhas oculares de que Jesus de fato veio, viveu entre nós como um homem, né, tinha a natureza humana. Então eles defendiam isso, essa testemunha ocular. Não é historinha de carochinha, como se diz por aí, né? Seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Não. Eles morreram com esse testemunho. Eles morreram. Negue Jesus. Não. Não nega. Por quê? Porque nós vimos o Cristo. Então, assim, vamos lá. Depois de passar por profecias que nós lemos, nascimento, humilhação e sacrifício, né, este versículo aqui garante que nada disso foi uma invenção humana. Ok? Porque tivemos homens que morreram com esse testemunho aqui, agarrados com esse testemunho. Nós fomos testemunhas oculares do Cristo. Então, eu queria citar algumas características da humanidade de Jesus aqui. Por exemplo, Mateus 21,18 diz que ele teve fome. Em João 19,28 diz que ele teve sede. São características humanas. Mateus 8,24 diz que ele teve sono. Estava dormindo. Jesus dormia no barco. Em João 4,6 diz que ele estava cansado da viagem. Olha, Jesus teve cansaço. Mateus 26,38 diz que ele sentiu tristeza, triste até a morte. João 11,35 diz que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia, ok? Pronto, choro, que é uma característica humana. Lucas 17,25 fala acerca de sofrimento. Jesus sofreu, ok? De forma terrível. Marcos 5,30 fala sobre um conhecimento limitado. Jesus, andando aqui, tinha um conhecimento limitado. Sei que muita gente se escandaliza com isso. Como assim? Jesus, Filho de Deus, tinha um conhecimento limitado? Tinha, gente. Quando nós vemos, por exemplo, na história
da mulher do fluxo de sangue, que ela vence toda a multidão, porque ela dizia, se eu tocar nas suas vestes, eu serei curado. E ela de fato toca, consegue tocar, Jesus para e diz assim, quem me tocou? Ele não estava brincando, não. Ele não estava tirando onda com ninguém, não. De fato, ele não, era uma multidão, a multidão apertava dele. Ele não sabia quem tinha tocado ele. Ele sabia que dele tinha saído o poder, mas ele não sabia quem tinha tocado. Tanto que ele pergunta quem, de forma insistente, quem tocou nas minhas vestes. Então ele tinha, de fato, um conhecimento limitado. Aquilo que Jesus agia em alguns momentos aqui na terra era porque Deus, né, Atos 10:38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Então, assim, ele era ungido de Deus. Então, ele conhecia algumas coisas por meio de profecias, né, por meio daquilo que o Espírito revelava a ele. Então, ele declarava algumas coisas com base na unção que ele recebeu do Pai, tá? Mas aqui na terra ele viveu com conhecimento limitado. João 19:33. Até morrer, Jesus morreu, gente. Lá em Hebreus fala que ao homem está destinado morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então Jesus prova tanto que ele foi homem, aqui, viveu como homem, que até morrer ele morreu. Já viu Deus morrer? Deus não morre. Só haveria uma forma de Deus morrer. Era se ele assumisse a forma humana. E foi isso que aconteceu em Cristo Jesus. 2 Coríntios 5:21, como eu já tinha citado anteriormente, mesmo ele tendo vivido como um homem, e mesmo ele tendo morrido, porque a gente sabe que o salário do pecado é a morte, então morte é a consequência do pecado. Então, se Jesus morreu, possivelmente alguém viesse a inferir. Então, Jesus pecou. Não, ele não pecou. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus, ou fôssemos declarados justos diante de Deus. Ok? Então, a morte de Jesus não foi por causa do pecado dele, porque ele não pecou. Foi por causa do nosso pecado. Ele morreu como um substituto. Ok? Isaías 53, ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas feridas nós fomos sarados. Ok? Então ele tomou sobre si. Ele se colocou no nosso lugar. Agora falando sobre o aspecto da divindade de Jesus Cristo. Falamos acerca da humanidade dele e vamos falar acerca da divindade dele. Agora, porque assim, alguns até acreditam que Jesus veio em carne. Alguns até acreditam que Jesus viveu como homem aqui. Mas eles não creem que Jesus era divino. Tá? Tem até uma dada religião aí, que nas orações que eles fazem, eles repetem 3 vezes. Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado, Deus nunca gerou, Deus nunca foi gerado. Negando o Pai e negando o Filho. Porque eles acreditam. Deus como Deus nunca gerou ninguém. Ó, e nem nunca foi gerado. Se ele é Deus, ele não pode ser gerado por ninguém. Então, eles negam essa divindade de Jesus. Ok? E nós vemos, por exemplo, que os judeus se escandalizavam quando Jesus fazia algumas citações. Por exemplo, João 8:56. Jesus falando com os judeus, os estudiosos da época. Ele dizendo assim, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram, pois, os judeus, ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Meu amigo, os judeus enlouqueceram com essa frase, porque eles entendiam e conheciam essa frase, eu sou. Porque ao dizer eu sou, ele assume o nome sagrado de Deus, revelado a Moisés lá no Êxodo, quando Deus, né, se revela naquela sarça ardente a Moisés, e ele começa a falar com Moisés, qual é o chamado que ele tinha para Moisés, para libertar o povo do Egito. Moisés diz assim, mas como é que eu vou me apresentar para esse povo? Você diz, o grande eu sou me enviou. Pronto. Então, Jesus estava assumindo o nome sagrado de Deus. Por isso que os judeus disseram blasfêmia. Que é isso que você diz, né? João 10, mais na frente, João 10:32. Disse-lhes Jesus,
Tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, olha, os judeus criam que ele era homem, te fazes Deus a ti mesmo. Isso era um escândalo para os judeus. Como é que um homem quer se dizer Deus, ou se colocar, né, como Deus? Então, assim, isso era escândalo, vamos dizer assim, para eles. Tanto que Paulo fala lá em 1 Coríntios 1:23, dizendo assim: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, ou para os gregos. Por quê? Porque os gregos, apegados a toda a filosofia deles, né, a sabedoria e filosofia deles na época, sabedoria humana, obviamente. Então, para eles era inconcebível um Deus se humilhar, chegar nesse extremo da humilhação humana. Para eles, isso é loucura, não pode. Um Deus é Deus, ele nunca vai deixar de ser Deus. Então, no entendimento deles. Por isso que Paulo fala que era loucura para os gentios. E para os judeus, escândalos, porque os judeus não reconheciam, né, a divindade de Cristo. Mas, assim, um Deus que se fez carne e morreu, né? Então, para eles, escandalizavam no entendimento dos judeus e era loucura no entendimento dos gentios, ok? E nós vemos Isaías 9, eu só citei rapidinho, mas Isaías 9, 6 e 7, diz que é um menino Deus, né? Vamos dizer, por assim dizer, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, ok? Então aqui podemos ver essa dupla natureza de Jesus, um menino Deus, nasceu como menino, nasceu de uma mulher, de uma linhagem humana, mas o que estava sendo declarado sobre ele é que o seu nome será Deus forte. Olha só, Pai da eternidade. São atributos, né, que estão relacionados, são características relacionadas a um Deus. Lá em João 20, 28, né, Jesus apareceu uma primeira vez para os discípulos e Tomé não estava presente. Depois, quando ele soube dessa aparição, ele disse assim: não vou crer. Facilmente assim, só se eu puser a mão, né, do seu lado, puser a mão nas suas mãos. Eu preciso ver, né, vamos dizer assim, a evidência de que ele foi crucificado. Aí Jesus, em um segundo momento, aparece para ele e diz: Tomé, você não disse que queria tocar? Toca, está aqui as evidências. Aí diz: mas bem-aventurado são os que não viram e creram. E Tomé responde: Senhor meu e Deus meu. Olha só, reconhecendo Jesus como Deus, ok? E Jesus não repreendeu ele por causa disso. Romanos 9:5 diz assim, Paulo falando acerca dos judeus, diz dos israelitas, né? Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, que a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todo sempre. Amém. Então aqui Paulo afirmando que esse Cristo, descendente dos judeus, é um Deus bendito para todo o sempre, reconhecendo a divindade de Jesus. Tito 2,13, outra afirmação, diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, ok? Então Jesus não é apenas o nosso Salvador, ele é o grande Deus. Mais uma afirmação relacionada à divindade de Jesus. Nós vemos aí, aqui em Filipenses 2, 6 a 11, né, um texto que vai mostrar toda essa mecânica, vamos dizer assim, né, de um Deus que se fez homem. Oi? Um Deus que se fez homem. Vou ler na NVT, Filipenses 2, 6. Diz assim:
embora sendo Deus, ok? Embora sendo Deus. Não considerou que ser igual a Deus. Ele não era inferior a Deus. Ele não era um deusinho. Porque às vezes nós vemos a primeira pessoa da Trindade, a segunda e a terceira. De forma didática, né, se separa isso aí. E fica parecendo que Deus está em primeiro. Ele é o Deusão, vamos dizer assim. Jesus é o Deusinho. E o Espírito Santo é a rebaba. Né? Não, gente. Eles são, Deus é Deus. Ok? Eles são iguais. Aqui revela acerca de Jesus. Ele não considerou que ser igual a Deus, não era inferior, igual a Deus, fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou-se a si mesmo. Ele assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque por isso, por causa dessa obediência dele, por causa desse chamado, vamos dizer assim, do Pai, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que, ao nome de Jesus, todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ok? Então, veja, quando o anjo se revela a Maria, dizendo que iria ficar grávida, e disse a ela, darás o nome de Jesus. Não era um nome qualquer. Ele receberia um nome que está acima de todo nome. Imagina todo nome que possa se nomear na existência. Pronto, o nome de Jesus está acima de todo nome. Isso mostra autoridade, ok? Poder, domínio. Então, veja que ele foi elevado, ele foi exaltado às alturas. E diz que ao nome de Jesus, esse nome que está sobre todo nome, se dobre todo joelho. Isso é reverência. Reverência, adoração. E Deus é muito claro nas Escrituras, quando diz, adore a Deus, unicamente a Deus. Então, só é possível adorar Jesus se Ele for Deus. Aqui mostra essa natureza dEle, ok? Então, nós vemos toda essa mecânica aí no Éden, né? Toda a promessa envolvida, relacionada a isso. Nós vemos a cruz, que é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, e nós vemos o trono, né? E poderíamos dizer assim, isso é o movimento em V da redenção. O Deus que se fez homem, morreu e foi elevado às alturas. Tudo aquilo que ele tinha se esvaziado de forma voluntária, ele recebeu de volta do Pai. Todos os seus atributos divinos, porque para viver como homem, ele se esvaziou dos seus atributos divinos. Por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença. Para viver como homem aqui. Mas, quando ele foi elevado às alturas, tudo isso foi restituído a ele, recebendo de volta. Vamos lá, Hebreus 1, eu já estou me encaminhando para o final. Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz assim, havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, o verbo que estava com Deus, a palavra que estava com Deus no princípio. Ele que é o resplendor da glória de Deus, ok? E a expressão exata do seu ser. Lembra que certa vez os discípulos disseram a Jesus, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, vocês estão pedindo que eu mostre o Pai? Vocês têm a mim, aqui com vocês, e estão pedindo que eu mostre o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Então, esse versículo está mostrando, ele é um resplendor da glória. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, né, na cruz, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse
Jamais. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Olha, Jesus recebendo a adoração como Deus. Ok? Então, para concluir, quem de fato é Jesus? Né? Poderíamos juntar muitos versículos aqui para falar sobre isso, para responder essa pergunta. Mas Colossenses 1,15 é um que me atrai muito, eu gosto muito dele. Ele diz o seguinte, acerca de Jesus: este é a imagem do Deus invisível, ok? Porque ele veio revelar Deus, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas terá primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude. Não é um pouquinho de Deus, é toda a plenitude. E que, havendo feito ou selado a paz pelo seu sangue na sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Ok? Então, aqui é um resumão acerca de Jesus Cristo, desse movimento em V de Deus, de um Deus que se fez homem, habitou entre nós, morreu e foi elevado de volta às alturas, ok? Então, Jesus não era um homem se fazendo Deus, como os judeus, né, o acusavam de blasfêmia, mas Jesus é o Deus se fazendo homem, sem perder a sua essência divina, apenas se esvaziando dos seus atributos, enquanto estava aqui na terra, mas que tudo isso foi restituído a ele, quando ele foi elevado aos céus, foi elevado às alturas, tá? Então, esse é Jesus Cristo, tá? Então, Jesus, homem ou Deus? Não, na verdade, Jesus, homem e Deus, ok? A dupla natureza presente em Jesus Cristo. E aí, é o que muitos, né, de fato, não querem acreditar, mas isso está muito claro nas Escrituras, revelado a cada um de nós, ok? Então, queria orar. Pai, nós te rendemos graça por essa oportunidade que nós tivemos de aprender um pouco mais acerca de Jesus Cristo, da sua dupla natureza, de quem de fato Jesus é, qual foi a sua obra, todas as promessas que estavam relacionadas a ele, e o propósito dele ter vindo, vivido como homem, morrido em nosso lugar, e ter sido exaltado às alturas, à destra de Deus Pai. E nos fazemos assentar com ele, nessa mesma condição, de nascidos de novo, nascidos do Espírito, recriados em Cristo Jesus. E nós te agradecemos, Pai, por essa oportunidade que nós tivemos de ser enriquecidos pela tua palavra. Te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Então, muito obrigado, né, por esse tempo que nós estivemos juntos. Pastor